Olá, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar a nossa revisão de funções modular, exponencial e logarítmica. Então, para isso, eu vou comentar alguns exercícios que já foram postados para vocês e vamos iniciar aqui pela questão que trata do conjunto imagem da função, cujo domínio é o intervalo fechado de -3 até 2, e cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. Ou seja, o gráfico dessa função vai estar delimitado pela faixa compreendida entre -3 e 2. Então, eu poderia traçar aqui duas retas verticais, uma reta passando aqui pelo -3, outra reta passando aqui pelo 2, e aí a região, a faixa compreendida, a faixa delimitada por essas duas retas é que vai conter o gráfico da função. E a função é dada por essa sentença, É dada pela expressão f de x igual ao módulo de 5x mais 10. A afirmação é de que o conjunto imagem vai ser o intervalo fechado de 0 a 20, tá bom? Lembrando que a gente identifica o conjunto imagem da função pela sombra que o gráfico dessa função projeta no eixo y. Então, eu vou fazer o esboço do gráfico dessa função para que a gente possa enxergar, para a gente visualizar que sombra projetada será essa. E aqui eu vou sugerir alguns passos. Não necessariamente você precisaria utilizar os pontos que eu vou utilizar aqui, mas convém. Quais pontos? Como o domínio é um intervalo fechado, então eu vou começar marcando os pontos inicial e final do gráfico dessa função. Então, para isso, primeiro eu vou substituir o x por -3 e encontrar a imagem, o valor correspondente de y. Vamos fazer um exercício mental aqui, ó. Se eu substituir o x por -3, eu vou ter 5 vezes -3, que dá -15. -15 somado com 10 dá -5, cujo módulo é 5. Ou seja, o ponto do gráfico mais à esquerda vai ser o ponto de coordenadas -3 e 5. Tá bom? Agora vamos lá para o ponto final. O ponto final é o ponto que tem x igual a 2. Se eu substituir o x por 2, eu vou ter 5 vezes 2, 10, mais 10 igual a 20, cujo módulo é 20 mesmo. Então, o ponto final do gráfico vai ser o ponto de coordenadas 2 e 20. Tá bom? 2 e 20. Então, o risco aqui, um erro que muitos podem cometer, é dizer então que querer concluir que o conjunto imagem da função vai ser o intervalo de 5 até 20. Mas não por quê? Porque o gráfico não vai ser o segmento de reta que liga esses dois pontos. Por quê? Um outro ponto que convém a gente determinar aqui é o ponto de interseção com o eixo x. O que é o ponto de interseção com o eixo x? É aquele ponto cuja abscissa anula o y, anula a imagem. Por quê? Porque todos os pontos sobre o eixo x têm segunda coordenada igual a 0. E a segunda coordenada é y, certo? E a expressão que aparece aqui, f de x, corresponde a y. Então, se eu igualar isso aqui a 0, eu vou ter módulo dessa expressão igual a 0. Mas, se o módulo é 0, é porque a própria expressão vale 0. 5x mais 10 igual a 0 implica x igual a -2. Tá bom? Ou seja, x igual a -2, x igual a -2 é raiz, é zero da função, tá? X igual a -2 é raiz, é zero da função. Ou seja, o gráfico dessa função vai intersectar o eixo x no ponto de abscissa -2. Então, este ponto aqui, ó, também é ponto do gráfico da função. E, na verdade, o melhor esboço do gráfico dessa função será a junção desses dois segmentos aqui, ó. O segmento que vai do ponto de coordenadas -3, 5, até o ponto de coordenadas -2, 0, e depois o segmento cujos extremos são o ponto de coordenadas -2, 0 e o ponto de coordenadas 2 e 20, tá?
Então vai ser isso aqui, ó. Vou fazer aqui na cor vermelha. Então vamos ficar aqui com um esboço rubro-negro, beleza? Para o pessoal aí que é torcedor do Mengo, ou então do Atlético Paranaense, não é isso? Ou ainda do... Qual é o outro time lá? O Vitória da Bahia, né? Também é rubro-negro, não é isso? Então, repare aqui, ó, que este outro segmento intersectou o eixo Y no ponto de ordenada 10. E, de fato, isso é coerente, né? Isso é compatível com a expressão. Por quê? Porque os pontos sobre o eixo Y têm primeira coordenada nula, ou seja, x igual a zero. E, de fato, se eu substituir aqui o x por zero, vai anular esse termo, vai ficar apenas o 10, e o módulo de 10 é 10 mesmo. Então, de fato, o gráfico tinha que intersectar o eixo Y no ponto de ordenada 10, tá bom? Então, quero o conjunto imagem. Como eu disse no início, o conjunto imagem é a sombra que o gráfico projeta no eixo Y. Bom, esse gráfico vai produzir qual sombra sobre o eixo Y? Olha aqui, ó. Do 0 até o 20. Então, de fato, o conjunto imagem é sim o intervalo fechado de 0 a 20, e esse item aqui é um item verdadeiro, beleza? Deixa eu aproveitar ainda esse exemplo aqui para fazer outras observações. Se eu perguntasse, por exemplo, assim, essa função, ou melhor, se eu afirmasse, né? Essa função é uma função crescente, verdadeiro ou falso? Falso. Mas e se eu afirmo, então isso significa que a função é decrescente? Se eu afirmasse, essa função é decrescente, então seria verdadeiro? Não, seria falso também. Por quê? Porque para eu afirmar que uma função é crescente, ela tem que ser crescente em todo o seu domínio. Para eu afirmar que uma função é decrescente, ela tem que ser decrescente em todo o seu domínio, tá? E o que a gente está vendo aqui é que essa função, ela é decrescente num determinado intervalo e crescente em outro intervalo do seu domínio, né? Então, mais especificamente, o que eu estou vendo aqui? Que essa função é crescente no intervalo de menos 3 até menos... Ou melhor, ela é decrescente no intervalo de menos 3 até menos 2, e ela é crescente no intervalo de menos 2 até 2. Tá bom? Um outro detalhe aqui. Essa função não é injetora. Por que essa função não é injetora? Porque eu consigo traçar uma reta horizontal que corta o gráfico dessa função em mais de um ponto, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu consigo traçar uma horizontal cortando o gráfico da função em mais de um ponto. O que isso significa? Isso significa o seguinte, significa que a gente consegue localizar dois elementos distintos aqui no domínio, que eu vou chamar de x1 e de x2, que possuem a mesma imagem, né? Que estão relacionados com a mesma imagem, que eu vou chamar aqui de y, simplesmente de y, tá? Tá bom? Então, esse y que eu marquei aqui, ele é a imagem ao mesmo tempo do x1 e do x2. E quando dois elementos do domínio têm a mesma imagem, essa função não é injetora, tá? Pergunta. Porque necessariamente a imagem será apenas até 20. Bom, Esther, eu quero aproveitar aqui para lhe parabenizar. Então, nossos cumprimentos aí pela sua participação. A Esther é uma aluna assídua, tanto nas nossas lives, quanto no chat e no fórum. E também quero fazer uma referência elogiosa aqui ao aluno João Pedro, tá? Um dos poucos alunos que postaram dúvida no fórum e que também tentou resolver as questões desse nosso questionário de revisão, tá? Então a Esther está perguntando aí por que de fato o conjunto de imagem vai só até o 20, por que não vai além, né? Bom, não vai além, ô Esther, pelo seguinte, porque o domínio só vai até 2, né? Se o domínio fosse além do 2, então eu teria imagens maiores do que 20, imagens além do 20. Mas como o domínio para aqui no 2, então o conjunto de imagem, ou seja, a sombra que o gráfico vai produzir no eixo Y, vai parar no 20, tá?
Em outras palavras, o que a gente está vendo aqui é que o 20 é um valor máximo atingido por essa função. Esse é um outro detalhe importante que a gente tem que saber, tá? O 20 é o valor máximo atingido por essa função. Veja, eu já havia feito essa observação. Perguntar qual é o valor máximo não é a mesma coisa que perguntar onde a função atinge o máximo. Onde ou quando, né? Se eu perguntasse onde a função atinge o máximo, a resposta não seria 20, a resposta seria 2. A função atinge o seu máximo em x igual a 2. E o máximo atingido pela função é 20. Analogamente, onde a função atinge o seu mínimo? A função aqui ela atinge o seu mínimo em x igual a menos 2. E qual é esse mínimo? 0. Tá bom? O mínimo atingido por essa função, o mínimo valor que essa função assume é 0. Beleza? Mais alguma pergunta ou a gente pode avançar? Então, parabéns aí a Esther e ao João Pedro, tá? Então, vamos prosseguir com a próxima questão. Deixa eu apagar esse aqui, né? Vamos lá, próximo. Cadê? Aí. A solução da equação 144 elevado a x igual a 12 elevado a 3x menos 4 é x igual a 2. Veja, como esse é um item objetivo, você não precisa nem saber resolver a equação exponencial, né? Basta você substituir o valor do x para ver se dá certo. Será que 144 ao quadrado é igual a 12 elevado 12 ao quadrado, né? Porque, de fato, se eu substituir o x por 2, eu vou ficar com 3 vezes 2, que é meia dúzia, menos 4 dá 2. 144 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado? Claro que não, né? Esse item é falso. Esse item é falso. Porém, se fosse um item discursivo, como é que eu resolveria essa equação para encontrar o valor correto de x que a satisfaz, né? Então, eu faria assim. Eu escrevendo aqui dá para enxergar, né? Então, eu vou fazer assim, ó. O 144, ele é potência de 12, tá? Então, eu vou reescrever o 144 como 12 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 12 ao quadrado, tá visível, né? Isso elevado a x, igual a 12 elevado a 3x menos 4. Agora, repare, ó, potência de potência, a gente multiplica os expoentes, não é isso? Então, eu vou ficar com 2 vezes x, que dá 2x. E eu vou ter, ao final, uma igualdade entre duas potências que têm a mesma base, a base 12. E, portanto, eu vou poder concluir que os expoentes também são iguais. Ou seja, que 2x vai ser igual a 3x menos 4. Né? Então, se eu isolar o x, eu vou encontrar x igual a 4 e não x igual a 2. Tá bom? Então, de fato, o valor correto de x que satisfaz a equação é 4. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Nenhuma? Então, vamos prosseguir, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Olha aí, equação logarítmica. Então, acabamos de ver aí uma questão sobre função modular, uma questão sobre equação exponencial e agora sobre equação logarítmica, né? Então, olha lá, condição de existência dos logaritmos. Vamos recordar que condição é essa, ou quais condições são essas, né? O logaritmando tem que ser positivo. E, por outro lado, a base do logaritmo tem que ser positiva e diferente de 1, certo? Bom, todos os logaritmos aqui têm base 2. Beleza. Então, eu só tenho que me preocupar mesmo com o logaritmando, tá? O logaritmando não pode ser negativo nem zero, tá? Então, essa equação será que ela tem mesmo duas raízes reais? Pode ser que ela tenha uma só, pode ser que ela não tenha nenhuma, tá? Então, para isso, eu vou aplicar as propriedades aqui de logaritmo. Então, primeiro que eu posso juntar esses dois logaritmos num único logaritmo, né? Transformando essa soma em produto. Produto dos logaritmandos, certo? Beleza. Então, eu vou ficar com logaritmo na base 2 do produto de x mais 2 por x menos 2. Só que produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados. Ou seja, o produto de x mais 2 por x menos 2 vai dar simplesmente o quadrado de x menos o quadrado de 2, que é 4. Tá bom?
E no outro membro eu vou simplesmente fazer Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Olha aí, se eu tenho a igualdade entre dois logaritmos que estão na mesma base, então eu posso concluir que os logaritmandos são iguais. Ou seja, x ao quadrado menos 4 igual a 3x mais meia dúzia. E se eu trouxer tudo para o primeiro membro, eu vou ficar com a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x, e aí menos 4 menos meia dúzia, menos 10. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Aí eu vou resolver essa equação do segundo grau. Então, será que eu consigo terminar aqui em uma linha? Será? Ó, então, x igual a menos b, o b aqui é menos 3, então vai ficar 3, mais ou menos a raiz do discriminante, né, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu fizer b ao quadrado menos 4ac, eu vou encontrar 49. Então, mais ou menos a raiz de 49, e tudo isso sobre 2a. O a é 1, né? O coeficiente aqui do termo do segundo grau é 1. Então, tudo isso sobre 2. E aí eu vou obter quais dois valores, né? Então, eu vou obter os seguintes dois valores. Raiz de 49 é 7, certo? Se eu fizer 3 mais 7 dá 10, que dividido por 2 é 5. Agora, se eu fizer 3 menos 7, eu vou encontrar menos 4, cuja metade é menos 2. Encontrei dois valores. Será que esses dois valores são as duas raízes da equação logarítmica? Cuidado! Esses dois valores são as raízes da equação do segundo grau. Agora eu tenho que verificar aqui, ó, se esses dois valores satisfazem, né, se eles respeitam ou não a condição de existência dos logaritmos. Por exemplo, o 5. Será que eu posso, na expressão original, substituir o x por 5? De fato, né? 5 mais 2 dá 7, que é positivo. 5 menos 2 dá 3, que também é positivo. E 3 vezes 5, 15, mais meia dúzia, 21, que também é positivo. Então, de fato, o 5 é raiz da equação logarítmica. E o menos 2, hein? O menos 2 vai dar problema. Repare aqui, ó. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Eu não posso ter 0 no logaritmando. Então já está fora. Aqui também, ó, né? Aqui também daria problema, porque menos 2 e menos 2 dá menos 4, que é negativo, né? Então o menos 2, ele não entra no conjunto solução da equação logarítmica, embora ele seja solução da equação quadrática. Mas a gente não está partindo de uma equação do segundo grau, a gente está partindo de uma equação logarítmica, beleza? Então, essa equação logarítmica tem apenas uma raiz real, de modo que essa afirmação aqui é falsa, porque ela dizia que essa equação tinha duas raízes reais. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos para o quarto e último exercício, que reúne todo o nosso assunto aqui, né? Função modular, exponencial e logarítmica. Então a gente vai ter que ver qual das quatro alternativas é a correta. Qual das quatro, por enquanto nós temos projetadas aqui duas afirmações e já já nós vamos projetar mais duas. Vamos ver qual das quatro alternativas é correta. Olha aqui, ó, primeiro, o resultado dessa diferença é igual a meio. Então vamos analisar essa diferença, né? O logaritmo de 8 menos o logaritmo de 4, ambos na base dezemeia. Bom, que propriedade que eu posso aplicar aqui? Quando eu tenho a diferença entre dois logaritmos, eu posso juntar tudo num único logaritmo, dividindo os logaritmandos, né? Eu até brinco assim, ó. Esse traço aqui, ó, da subtração, vira traço da divisão. Divisão entre quem? Entre o primeiro e o segundo logaritmandos. Então, tudo isso aqui virou um único logaritmo na base dezemeia, beleza? 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu vou ficar com o logaritmo de 2 na base dezemeia, beleza? E quanto vale o logaritmo de 2 na base 16?
Bom, o 16 é potência de 2, certo? O 16 é 2 à quarta. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou reescrever esse 16 como 2 à quarta. E daí? E daí que a gente pode aplicar uma outra propriedade de logaritmo, que é tirar o expoente, no caso aqui é o expoente da base, né? Então ele sai dividindo. Se fosse expoente do logaritmando, ele saía multiplicando. De fato, aqui existe um expoente, né? O expoente é 1, né? Então, esse 1 vai sair como numerador e esse 4 vai sair como denominador. E vai sobrar o logaritmo de 2 na base 2, né? E vai sobrar o logaritmo de 2 na base 2, que é 1, né? Então, eu vou ficar com 1 quarto vezes 1, que é 1 quarto mesmo. Então, essa diferença não é igual a meio. Essa diferença é igual a 1 quarto, de modo que essa alternativa aqui não está correta. Beleza? Beleza, vamos ver a segunda alternativa aqui. O gráfico dessa função, dada por essa sentença, intersecta o eixo OY. Aí, atenção, eixo OY. Os pontos sobre o eixo OY são os pontos que têm primeira coordenada nula, né? Ou seja, x igual a 0. No ponto de ordenada 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, olha aqui, ó, o que eu acabei de dizer? Que os pontos sobre o eixo OY são os pontos que têm x igual a 0. Então, basta eu substituir o x por 0 aqui nessa expressão para encontrar o y correspondente. O y é a ordenada, né? O x é a abscissa, o y é a ordenada. Então, eu vou substituir o x por 0 para ver se o y vai dar 1. Será que vai? Se eu substituir o x por 0, eu vou ficar com 3 elevado a 0 menos 1, ou seja, 3 elevado a menos 1, e isso é 1/3, menos 1. Agora, 1/3 menos 1, é claro que não vai dar 1, certo? 1/3 menos 1, aliás, vai dar negativo, né? Porque 1/3 é menor do que 1. Então, esse item aqui também não está correto. Até o momento aqui, alguma dúvida? Temos uma participação massiva, né? Pois é, não vou nem dizer quantos por cento isso aí corresponde, né, ao efetivo aí da primeira companhia. Vamos lá. Beleza, isso aí. 7 é o número da perfeição. Vamos lá. Próximo item. Então, terceira alternativa. O que a terceira alternativa diz? Diz que o zero da função dada para essa expressão é 2. O que é o zero da função, né? O zero da função é aquele valor de x que anula a função, né? Que faz com que o y seja zero. Ou seja, se eu substituir o x por 2, o resultado aqui vai dar zero? Claro que não, né? Porque 5 vezes 2 dá 10, mais 10 dá 20, cujo módulo é 20 mesmo, né? Na verdade, qual é o zero da função que é dada por essa expressão? O zero vai ser x igual a menos 2, né? É esse valor que vai anular a expressão, beleza? Bom, aí só sobrou esse último item, então ele que tem que estar correto, certo? Não sei, né? Porque vai que ele não está, aí a gente anula a questão, né? Mas vamos ver aqui que de fato esse item está correto. O resultado da soma dessas duas expressões é 18. Minha nossa! Potência misturado com logaritmo, que negócio complicado. Ainda mais um logaritmo aqui cujo valor eu desconheço, né? Não sei quanto é o logaritmo de 5 na base 4. O 5 não é potência de 4, né? Não é potência inteira, né? Logaritmo de 13 na base 15. Não faço a menor ideia de quanto seja, né? Entretanto, a gente pode simplificar ambas as parcelas aqui de um modo muito simples. Por quê? Repare que a base aqui, ó, dessa potência é a mesma, é igual, né? A base do logaritmo, de modo que você pode mandar para o espaço, só vai sobrar o 5. Mais, e aqui, ó, de novo, a base aqui dessa potência coincide com a base aqui do logaritmo. Vai para o espaço também, só sobra quem? 13. E, de fato, 5 mais 13 dá 18, que torna essa alternativa aqui correta. Beleza? E aí, a gente pode concluir, então, o plantão de dúvidas? Não temos dúvidas? Não temos? Então, eu vou pedir, por gentileza, aí para apagar o projetor, que eu vou comentar
eu vou comentar aqui uma outra questão, que é a seguinte. Imagine que você tivesse a seguinte equação exponencial, porque a gente está acostumado a trabalhar com equações exponenciais, né, nas quais as potências que aparecem têm a mesma base, né? Ou pelo menos de modo que você consegue escrever uma base como potência de outra base, né? Mas, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 4 elevado a x, eu vou até apagar. Eu vou apagar tudo para ter mais espaço aqui. Imagine que a gente tem a equação exponencial 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Aí complicou, né? Porque o 4 é potência de 2, o 9 é potência de 3, e o 6 não é potência nem de 2 nem de 3, né? O 6 é o produto composto aí, né? De 2 por 3. E aí? Como é que fica? 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Aí complica, né? Então eu vou fazer alguns passos aqui para mostrar para vocês que a gente consegue resolver essa equação usando propriedades de exponencial. Depois a gente vai cair numa equação do segundo grau. E por fim, né, para a gente escrever a resposta final, a gente vai usar logaritmo, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir toda a equação por 9 elevado a x. Eu vou dividir tudo por 9 elevado a x, tá? Se eu dividir tudo por 9 elevado a x, eu vou ficar com 4 sobre 9, tudo isso elevado a x, mais 6 sobre 9, tudo isso elevado a x, igual a 1, né? Porque 9 é um número, né? Um termo dividido por ele mesmo dá 1. Se ele for diferente de 0, né? Tá bom? Bom, isso parece que não está ajudando ainda, né? Tá assim, sabe por quê? Ó? Pelo seguinte. 4 nonos, antes ainda, os 6 nonos, por exemplo, a gente pode simplificar por 3, não é verdade? Posso simplificar por 3. Então, ó, 4 nonos já é uma fração irredutível, eu não consigo simplificar. Porém, os 6 nonos eu posso simplificar por 3, eu vou ficar com quanto? Com 2 terços, né? 2 terços. E o 1 eu vou trazer aqui para o primeiro membro, tá? Vou deixar 0 lá no segundo membro. Parece que ainda não está ajudando, né? Parece. Por que parece? Porque, olha, o 4 nonos, repare, o 4 é quadrado de 2, né? E o 9 é quadrado de 3. Ou seja, eu consigo escrever essa base 4 nonos como potência, mais precisamente, né, como quadrado, dessa outra base, que é 2 terços. Então, ou seja, 4 nonos eu posso reescrever como 2 terços ao quadrado, e tudo isso está elevado a x. Mais 2 terços elevado a x, menos 1, tudo isso igual a 0. Beleza? Beleza. Tá, lembra que eu falei que a gente ia cair numa equação do segundo grau? De fato. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes, certo? E tanto faz multiplicar x por 2 como 2 por x. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que eu posso comutar, né? Eu posso mudar aqui, ó, a posição do x e do 2. Tá bom? Porque x vezes 2 é igual a 2 vezes x, que dá 2x. E por que eu fiz isso? Porque eu vou dar um nome, eu vou batizar, né? Eu te batizo y, eu vou batizar essa parcela aqui, ó, eu vou chamá-la de y. Chamando essa parcela de y, o primeiro termo é simplesmente o quê? O quadrado de y, é o y ao quadrado. Mais y, né? Menos 1, igual a 0. Olha aí a equação do segundo grau que eu havia mencionado, né? Então vamos resolver essa equação quadrática aí. Lembrando que o y que aparece aqui, né? A gente não pode esquecer isso, tá? A gente não pode perder isso de vista. O y
Foi o nome que a gente atribuiu para expressão 2/3 elevado a x. E a gente está interessado em obter o valor de x que satisfaz essa equação, tá? Então, se eu conseguir resolver essa equação do segundo grau, os valores que eu encontrar para y não são soluções da equação exponencial. Eu tenho que obter os valores de x, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o y, né, usando a fórmula conhecida aí, vai ficar menos b, o b é 1, mais ou menos a raiz b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c. O a é 1 e o c é menos 1. Então, vai ficar 1 mais 4. Então, o discriminante é 5. E é tudo isso sobre 2 vezes a. Como o a é 1, né? O coeficiente do termo ao quadrado é 1, então vai ficar sobre 2. Beleza. Então, a priori, eu tenho dois valores possíveis, né? Eu tenho duas possibilidades. Quais duas possibilidades? O menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Porém, eu vou observar o seguinte, ó. Menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2 dá negativo, certo? Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 é negativo. O y pode ser negativo? Não, o y não pode ser negativo, porque o y é potência, né? O y é igual a potência cuja base é positiva. Então, independente do valor de x, isso aqui é sempre positivo. Tá bom? O y é sempre positivo, porque a base dessa potência é positiva. Não importa o valor de x, aquilo ali vai ser sempre positivo, de modo que eu vou considerar apenas uma das raízes dessa equação do segundo grau. Qual? O menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou raiz de 5 menos 1 sobre 2, que dá na mesma, né? Aí é o seguinte, o raiz de 5, né, é aproximadamente 2,236067977. Não precisa de tudo isso, tá? Se eu pegar aqui, ó, sei lá, pelo menos... Se eu pegar, por exemplo, 3 casas decimais, né? Se eu pegar 3 casas decimais. Poderia pegar uma só também, tá? Não teria problema, não. Só para a gente aproximar. Então, aproximadamente quanto? Isso menos 1 vai dar 1,236067977 e tal. Beleza. Dividido por 2 vai ficar 0,618 aproximadamente, tá? Isso aqui tem a ver com algo que vocês vão estudar no segundo ano do ensino médio, quando vocês trabalharem sequências, né? Vocês vão ver lá progressão aritmética, né? Progressão geométrica, e vocês vão ver uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci, que dá origem ao número de ouro, Φ, né? Representado pela letra grega Φ, né? Que é 0,618 ou 1,618, enfim. Depende se você faz o raiz de 5 menos 1 ou raiz de 5 mais 1. Você vai ver isso lá, tá? Então, você pode até pesquisar aí no Google, proporção áurea, né? Que é observada em vários elementos da natureza, uma coisa muito bacana, tá? Que dá um padrão de estética. E também nas obras lá do Leonardo da Vinci, tá? Tá, e daí? Como eu disse, o valor de y não é solução da equação exponencial. Solução da equação exponencial é o valor de x. Eu disse que no final eu teria que usar o logaritmo para escrever a resposta, certo? De fato. Por quê? Porque, veja, se 2/3, então eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir nesse espaço aqui, ó. De fato. Por quê? Porque se 2/3 elevado a x é igual a y, e o y que eu obtive, eu não vou usar aqui a aproximação decimal, eu vou usar a expressão mesmo, tá? Raiz de 5 menos 1, tudo isso sobre 2. Então, quanto vale x? Repare, várias vezes a gente observou que logaritmo não é um assunto novo. É simplesmente uma nova linguagem para expressar, né, para representar a exponencial. Né? Mais precisamente, o que é o logaritmo? O logaritmo é o expoente da potência. Né? Então, é o que eu vou escrever aqui, ó. Então, o x, que é o expoente, é o logaritmo.
Logaritmo em qual base? Na mesma base que aparece na potência. 2/3. Logaritmo de quem? Do resultado da potência. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Olha que coisa linda, né? Ou seja, a solução dessa equação exponencial é o logaritmo de raiz de 5 menos 1 sobre 2 na base 2/3. Nossa, professor, mas que negócio complicado. Não, você ia... né, uma das vantagens do logaritmo é justamente essa, você poder indicar o resultado da expressão, tá? Então, se fosse um item discursivo, você poderia deixar assim, tá? Beleza. Então, a gente já está caminhando para o final, pois não temos dúvidas, não temos dúvidas, tá? Os alunos, quando não têm dúvidas, têm dívidas, né? Assim? Beleza. Então, amanhã serão cobrados. Beleza. Mas, com certeza, vão ter um bom desempenho nessa avaliação. Com certeza. Beleza, ó. Então, deixa eu só fazer mais um comentário aqui. Se eu quisesse ter uma noção, né? Uma estimativa, não, mas isso para mim é muito abstrato, né? Logaritmo da raiz de 5 menos 1 sobre 2 na base 2/3. Né? Eu não sei quanto isso vale. Bom, olha só. Olha só. Como eu escrevi aqui agora há pouco, a raiz de 5 menos 1 sobre 2 é aproximadamente 0,618. Então, o x é aproximadamente o log de 0,618. Aproximadamente. Em qual base? Base 2/3. Só que 2/3 é essa dízima aqui, né? 0,6666, não é assim? É ou não é? Então, agora eu vou aproveitar aqui para explorar algumas características da função logarítmica. Lembra-se de que quando a base do logaritmo é menor do que 1, então a função é decrescente, né? Quando a base do logaritmo é um número entre 0 e 1, essa função é decrescente. O que significa? Significa que se você aumentar o logaritmando, né, você vai diminuir o valor do logaritmo. E, reciprocamente, se você diminuir o logaritmando, você vai aumentar o valor do logaritmo. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, o 0,618 é um número menor do que essa base. É menor, né? É menor. E como essa base é um número entre 0 e 1 e, portanto, a função é decrescente, então o valor desse logaritmo tem que ser maior do que 1. Tá bom? Tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque se o logaritmo valesse 1, eu ia ter o quê? 0, essa dízima, né? 0,6 elevado a 1, que daria o próprio 0,6. Só que tem que dar um resultado menor. Se tem que dar um resultado menor, então o expoente tem que ser maior do que 1. Tem que ser o contrário, porque a função é decrescente. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive tem um vídeo lá no Mais Temática, que explica para vocês justamente como usar a calculadora científica, né? Ou melhor, calculadora científica não. As teclas de memória da calculadora simples. Mas eu vou usar a calculadora científica aqui para calcular esse logaritmo, que eu estou dizendo que vai ser maior do que 1, né? Vou ver que de fato vai ser. É um número próximo de 1, porém maior do que 1. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como usar a memória para calcular esse valor. Então, a primeira coisa que eu faço, né, é apertar o MC, né? Tá visível aí? É apertar o MC. Primeiro eu aperto o MC para eu apagar algo que eventualmente esteja na memória, tá? Algo, se houver algo na memória, quando eu aperto o MC, eu estou limpando a memória, né? O memory clear. Então, limpar a memória. Já apertei o MC. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, outra coisa. Mesmo com a calculadora científica, né? Eu não consigo aqui, ó, calcular o logaritmo em qualquer base. Eu só tenho 2 logaritmos aqui na calculadora científica, o logaritmo na base 10 e o LN, que é o logaritmo na base E. Então, o que eu vou fazer para calcular esse logaritmo? Para calcular esse logaritmo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a mudança de base. Eu vou reescrever esse logaritmo como sendo o logaritmo
da raiz de 5 menos 1 sobre 2, dividido pelo logaritmo de 2/3. Tá? E quando eu não indico aqui a base do logaritmo, é porque é a base decimal, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o logaritmo de 2/3 e vou jogar o resultado na memória da calculadora, beleza? Por quê? Porque aí depois eu vou calcular a expressão do numerador. E aí eu vou dividir pelo resultado que está na memória. Tá? Então vamos lá. Ó, o que eu vou fazer para calcular o logaritmo de 2/3? Está visível aí? Então eu vou fazer aqui, ó, 2 dividido por 3, né? Igual. Lembra que eu falei que era a dízima? Olha a dízima aí, ó. 0,666 e tal. Eu vou calcular o logaritmo disso. Então eu venho aqui, ó, aperto o log. Tá aqui o resultado. O que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou jogar na memória. Para jogar na memória, eu vou apertar aqui, ó, M+. Beleza, M+. Tá? Tá lá na memória agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o logaritmo da expressão que está no numerador. Ou seja, o logaritmo da raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então, vou apertar o 5, vou calcular a raiz quadrada dele. Olha aí, tá? Vou subtrair 1, igual. Vou dividir por 2, igual, certo? E eu preciso do logaritmo desse resultado. Então, eu aperto o log. Tá aqui. Esse é o resultado do numerador, certo? O que falta eu fazer? Falta eu dividir pelo denominador. Cadê o denominador? Está na memória. Lembra que eu joguei na memória? Então eu pego esse resultado, faço dividido pelo resultado da memória. Como é que eu resgato o valor que está na memória? MR, Memory Result, se é que essa que é a pronúncia correta, né? Sei lá. Então, ó, MR, aqui, ó. Viu? Resgatei aquele valor que estava na memória. Igual, olha aí, 1,18. Lembra que eu falei que ia ser um pouco maior que 1? De fato, né? Então, isso aqui, ó, é aproximadamente 1,1868, aproximadamente. Tá bom? Então, olha que coisa interessante, né? Isso significa que 4 elevado a esse valor, mais 6 elevado a esse valor, vai ser aproximadamente 9 elevado a esse mesmo valor. Beleza? Pergunta? Mas aí qual exercício especificamente? Então, eu vou pedir o seguinte, a Sofia e a Esther, né? Eu vou pedir o seguinte, a gente ainda, né, está atento, né, às postagens tanto no chat quanto no fórum. Então, o que a gente solicita, né? Que vocês revisem, né? Que vocês revejam as vídeos lá no bloco da revisão do nosso AVA, que vocês revejam as aulas de revisão da semana passada, tá? Que vocês refaçam as questões da primeira e da segunda P. E aí, se tiver dúvidas sobre qualquer uma dessas questões, vocês postem para a gente lá no chat no fórum, que a gente vai esclarecer individualmente, tá bom? Para a gente concluir, deixa eu só fazer um comentário aqui. Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade, que é a seguinte. Vocês concordam que se a equação exponencial, em vez de 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9 elevado a x, fosse 10 elevado a x, seria muito mais fácil da gente saber o valor de x que satisfaz essa equação? Por que muito mais fácil, né? Ora, simplesmente porque 4 mais 6 dá 10. Então não é difícil ver aqui, ó, que o x igual a 1 é a solução dessa equação. Entretanto, mesmo sendo mais fácil a gente intuir, né, o valor de x que satisfaz essa equação, você pode usar aí o aplicativo para resolver a equação, você pode pesquisar na internet, você não tem uma solução algébrica aqui para essa equação. Você não consegue, assim, um passo a passo, igual eu fiz aqui na equação anterior, para, de fato, você conseguir deduzir x igual a 1, né?
A melhor coisa assim que dá para fazer é esboçar o gráfico. É você definir duas funções, né? Você definir uma função cuja sentença seja dada por essa expressão, chama lá de f1. Aí você define uma outra função cuja sentença é dada por essa expressão, chama lá de f2. Aí você pode esboçar os gráficos correspondentes, né, a cada uma dessas duas funções. E aí, pedir que uma expressão seja igual a outra, graficamente significa procurar o ponto de interseção dos gráficos, né? Onde é que esses gráficos se cruzam. E, de fato, se você esboçar os gráficos, você vai ver que eles se cruzam apenas em um ponto, né? No ponto de abscissa 1, no ponto cuja primeira coordenada é x igual a 1. Tá bom, pessoal? Então, só uma curiosidade aí, tá? Então, essa daqui, né, que é menos trivial à primeira vista, né, menos intuitiva, né, jamais, né, eu olhando para essa equação que eu ia chutar, não, eu acho que dá certo, né? Sei lá, 1,2, né? Não dá. Tá bom? No entanto, ela, né, nos permite fazer aplicar as propriedades aí de exponencial, de logaritmo e tal, para a gente poder resolvê-la algebricamente. Tá bom, pessoal? Então, me passa aqui, por favor. Qual que é? 8F. Então, vamos esboçar o gráfico só dessa função aqui, tá? Ó, vamos considerar que ela é de R em R, tá? Embora não esteja escrito aqui. E a sentença é essa aqui, ó, g de x igual a módulo de 3x mais 9 menos 4. Bom, se vocês acompanharam, obrigado, se vocês acompanharam as nossas lives sobre função modular, né, vocês devem se lembrar de um bizu que eu passei, né, que foi o seguinte: a gente determinar, um dos pontos que convém a gente determinar para esboçar o gráfico é o valor de x que anula não a expressão da função, mas que anula o módulo, tá? Que anula o módulo. Então, se eu fizer módulo de 3x mais 9 igual a 0, tá? Eu vou encontrar o quê? Bom, se o módulo é 0, é porque a própria expressão vale 0, e 3x mais 9 igual a 0 implica x igual a menos 3. O que é esse menos 3? Esse menos 3 vai ser o divisor de águas do gráfico. Vai ser o ponto de mínimo, tá? Vai ser o ponto... É onde a função atinge o seu mínimo. Então, deixa eu fazer aqui, ó. E o mínimo é menos 4, certo, pessoal? Porque como o módulo é sempre não negativo, né? No mínimo o módulo vale 0. Se no mínimo o módulo vale 0, no mínimo a função g vai valer quanto? Vai valer menos 4. Então o mínimo dessa função é menos 4, e esse mínimo ele é atingido onde? Em x igual a menos 3. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, os eixos coordenados do nosso plano cartesiano. Então, olha aqui, ó. Aqui está a origem. Então, em x igual a menos 3, a função vai atingir o seu mínimo, que vai ser menos 4. Se eu substituir o x por menos 3, essa expressão aqui vai zerar, vai ficar 0 menos 4, que dá menos 4. Fazendo aqui fora de escala, tá? Então, ó, esse ponto aqui do gráfico vai ser o ponto mais baixo do gráfico dessa função, tá bom? Outro ponto que convém a gente... Agora é o seguinte, né? A partir desse ponto, convém a gente marcar outros dois. Quais outros dois? Você pode... Você é livre, tá? Você pode escolher livremente aí. Um valor de x à direita do menos 3 e um valor de x à esquerda do menos 3. Mas um valor que é muito conveniente é o x igual a 0, para a gente já ver onde é que vai cortar o eixo y, né?
Se eu substituir o x por 0, vai ficar módulo de 9. E o módulo de 9 é 9 mesmo. E 9 menos 4 dá 5. Então, aqui, ó, o gráfico vai cortar o eixo y no ponto de ordenada 5. Então, já tem esse ponto, então já tem uma das semirretas que vão compor o gráfico dessa função. Mas eu tenho a outra semirreta, que está à esquerda do menos 3. Então, para isso, como eu disse, você poderia escolher qualquer valor à esquerda do menos 3. Eu vou escolher, por exemplo, menos 4, tá? Ó, menos 4 vezes 3 dá menos 12, certo? Menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3. Porém, o módulo de menos 3 é 3. 3. E 3 menos 4 dá menos 1. O menos 1 está aqui, né? Ou seja, a imagem do menos 4 é menos 1. Então, tem esse ponto aqui. E aí o gráfico vai ficar como? Olha aqui, como eu disse, vai ser a junção de duas semirretas, né? Então, ó, isso porque o domínio aqui eu estou considerando R, tá? Então, ele vai ser ilimitado para a esquerda e ilimitado para a direita. Então, tem essa semirreta e a outra semirreta, aqui, ó. Tá bom? Então, aqui está um esboço do gráfico da função g. Beleza? Então, com isso, a gente conclui o nosso plantão de dúvidas. E, caso vocês tenham mais alguma pergunta a fazer, vocês podem postar no chat ou no fórum que a gente vai sanar. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pelo foco no estudo, né? Pelo empenho, pela dedicação, pela resistência e bons estudos.